entendeu? É isso aí. A galera não consegue entender, às vezes, esses conceitos que são muito simples, né? Tipo, Sim, e fica sim. esse negócio de, e o crente pode ouvir música do mundo? Não, o crente pode ouvir O, música boa. o crente não pode pecar. O que que é É. pecar? Errar o alvo. O que que é errar o alvo? Qual era o alvo? E aí precisa se entender. Mas é muita coisa, cara. Hoje, depois de 17 anos de crente, né? A gente tá falando de uma vidinha já numa caminhada. Então, hoje, pastor numa igreja, né? Direitinho, não é mais ou menos, é de verdade mesmo. Ah, lá na sua igreja deve ser sambado. Vai lá e vê pra você ver. Pergunta pra qualquer membro da nossa igreja, né, Sabrina? E aí vai ver, vai saber como é. Mas o grande caso é que quando você aprende o genuíno evangelho, você não se engana mais. Eu vou, Sim. vou dar um exemplo aqui de coisas que são repetidas e as pessoas sempre continuam errando por ter aprendido errado e duplicado errado. Eu imagino que até no seu caso, por exemplo, tá bom? Eu conheço você não, né? Não. A gente está se vendo hoje pela primeira vez pessoalmente, né? Sim. Então vamos lá. Quem veio roubar, matar e destruir? Subentende-se que é o diabo. Tá. Se tiver escrito, eu como a folha. Então, já me falaram isso. Sim. Agora sim, por que que está isso na sua cabeça? Porque as pessoas duplicam da forma errada. E aí se torna uma falácia. De tanto falar se torna uma verdade, mas essa não é uma verdade que liberta. Então quando eu falo assim, porque está escrito em João 10:10, o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus deu vida em abundância. Está escrito, mas não é isso aí que está escrito. O assunto não gera em torno do diabo ali. Nesse assunto o que está escrito é que o ladrão veio roubar. E o ladrão é o líder religioso por causa do ceguinho dessa história. Entende? O diabo nessa história é quem? Ele é o lobo dessa história. Ah, mas ninguém quer saber dessa história, quer saber só do chavão. Se Deus é por nós, Quem será contra mas nós? nós quem? Porque parece que é para todos. E aí? Mas nós, se Deus não compactua com quem mente, o mentiroso não pode falar se Deus é por nós. Porque ele não compactua com quem mente. Quem mente não é inimigo do diabo. Quem mente é filho do diabo. Segundo o que a Bíblia diz. Eu estou falando tudo baseado no manual de fé de prática que o Evangelho nos traz como base. Uhum. Então, baseado na Bíblia, tem um monte de coisa que as pessoas repetem, mas são coisas que não existem. Agora, pensa numa situação. Como seguir se 70% de quem prega é semi-analfabeto de Bíblia? Sim. É muito cabuloso. Deus pode tudo, sim ou não? Sim. Ele pode me levar em pecado para morar no céu? Porque ele disse que não faria. O pecado me afasta de Deus. É. Então não é tudo. Mas por que que todo mundo fala isso? Porque é mais fácil falar que Deus pode tudo, porque quando ele quiser me mudar, ele me muda. Não, a mudança não vem dele, a mudança vem de mim. O que ele tinha que fazer já fez. Jesus te ama? Não, ele te amou. Sim. Deus te ama, te amou a ponto de dar o filho. Então a parte deles foram feitas, Já agora é com foi. nós. Só que quando a gente fala assim, Deus pode tudo, então quando ele tocar no meu coração, ele muda a minha vida. Não vai mudar porque não é dele para você. É decisão, entendimento, metanoia, transformação, posicionamento, conversão e aí sim, caminho de volta para casa. Agora, enquanto eu estiver esperando que Deus vai fazer as coisas, aí cai naquelas ideias que os ateus sempre batem o pé com nós. Falando o quê? Sabe por que que eu não acredito nessas fitas? Porque vocês é comédia. Vocês se escondem atrás de um Jesus que tudo que vocês fizeram de errado, agora vocês se escondem atrás dele. Quando você se entende dessa forma do que eu estou ministrando aqui, não. Agora, quando se entende de um evangelho que são pregados por aí, que depende de que Deus vai tocar no meu coração para eu mudar, é um Deus que eu fiz, aí tá errado. Agora, quando é o Deus da Bíblia, começa a perceber. Esse Deus aí é um Deus cabuloso e mais sério do que a gente imagina. É que a gente tem mania de transferir responsabilidade, né? Eu não quero Exatamente. mudar. Não, eu não quero mudar. Eu tô bem do jeito que eu tô. Então Eu sei segue. que eu tenho que mudar, mas eu não tô muito afim. Aí as consequências. Só não reclama das consequências. Lá a gente ministra o quê? Eu não quero que você tenha que estar na igreja, mano. Eu quero que você queira estar na igreja. Eu não quero que você tenha que mudar, eu quero que você queira mudar. Por quê? Exatamente. Porque aí a consequência é toda sua. Não, eu não quero mudar, a consequência é sua. Tá bom do jeito que tá, segue o plano. No final das contas, quem chora de noite é você. Não, mas tá do jeito. Mas aí o veneno que tá passando. Você entende? Agora, quando a gente começa a falar, não, vai dar tudo certo, você é a imagem e semelhança de Deus. Eu minto duas vezes, porque não vai dar tudo certo se você não se posicionar e você não é a imagem de Deus, porque perdemos lá na queda do homem. Imagem de Adão velho caído e podre. Sim. Seremos novamente se Jesus voltar e estivermos no caminho. Olha que top. Agora, É. por causa das falácias que todo mundo fala,
Aí, cara, todo mundo entra numa situação, no evangelho que vai deixar rico, no evangelho que não vai ter doença, no evangelho que vai dar tudo certo, e não dá tudo certo, aí se decepciona, porque ofereceram coisa mentirosa. O É. evangelho que eu conheço é o evangelho, é um caminho de volta para nossa casa, onde a gente não devia ter saído. O resto é brinde. Sim, eu costumo falar muito de Paulo, né? Que eu acho que pra mim o maior exemplo de crente é Paulo. Paulo, Porque é top. muito fácil você falar que não, eu sou crente, eu amo a Deus, quando a vida tá legal. Quando a vida tá da hora, é fácil. E quando você tá preso? E quando você apanha? E aí você fala, não, eu amo a Deus e eu vou continuar amando a Deus. Aí que você vê, que nem o senhor falou, que separa os homens dos meninos. Fala, É não, a isso minha aí. vida, ela está em Cristo, independente do que aconteça. Isso aí. Porque eu entendo que, é que nem o senhor falou, ele já fez o que ele tinha que fazer. Agora é a minha vez. Paulo é a espinha dorsal da teologia cristã, né, mano? É, Poliglota, zica mesmo, aprendeu com Gamaliel. Cara, zica. Quando veio a conversão, não teve cavalo na história de Paulo. Quando caiu com o rosto em terra, ele levanta e já entende que. Só que quando ele chega, mesmo com todo aquele conhecimento, ele entende que, ó, preciso ser preparado por alguém. Aí entra Barnabé, 2 anos, ensinando, tá ligado? uhum, E aí eu vejo a humildade do cara que seria pra frente a espinha dorsal da teologia cristã, um dos caras que é mais exemplo pra nós, Paulo, é, tá ligado? Porém, se você for ver a história de Paulo, assim mesmo, foi traído. No dia no dia ele mesmo fala lá, né? Ele fala, antes de falar o chavão que todo mundo gosta de usar, ele combate um bom combate, isso, aquilo outro, e fala, mano, me deixaram sozinho na minha última audiência, escrevendo. Ô, faz um favor pra mim, pega uma blusa porque aqui faz frio. Faz outro favor, traz papel e caneta que eu preciso mandar carta pra um povo. Porque agora eu já tô sabendo. Eu fui condenado e agora eu vou ser condenado. Eu fui condenado e agora eu vou ser espalhado em Roma inteiro. Então eu combati o bom combate, escrevi a carreira, finalizei a carreira, eu guardei guardei a minha fé. fé. Se eu tô na situação de Paulo, eu tinha falado isso no começo, no primeiro capítulo. Ele falou no final da segunda carta. Isso é muito cabuloso. É, mas eu acho muito louco, assim, Paulo que vai bem de encontro, vai de contra, né? O senhor falou que 70% dos caras prega por aí, é que a vida é boa e Deus tem vitória e você vai vencer. E eu Várias- concordo que Tem você umas vai 70, vencer. tem umas 70 chave em casa que não abre nada, que eu já ganhei nos lugares que eu vou por aí. E eu viajo o planeta pregando o evangelho, né, mano? E eu não sou, eu não, eu sou pentecostal, né? Mas o pentecostal não nós somos uma igreja pentecostal. Eu acredito no mover do Espírito Santo. Sim. Mas o que a gente não acredita é meninice. Então a gente não oferece Sim. coisas que não servem. A porta que tem que abrir hoje é o coração para ele entrar e fazer morada. E a gente viaja o planeta. Eu viajo o planeta pregando o evangelho. E cada loucura que eu vi. E quando você vem com uma mensagem genuína, parece, nossa, eu nunca imaginei que eu viria isso de alguém igual você, mas por causa do quê? Do boné? Poxa, igual o Thiagão fala, o bagulho sai, ó. Eu deixo porque tá sambado, já tá entrando, já tá ficando carequinha. Mas não é o estilo que vai fazer com que eu não tenha o conteúdo que seja o Pra genuíno da entregar. Bíblia, né, mano? É. Mas tem sido difícil, né? As estatísticas mostram que realmente 70% das pessoas que pregam são semi-analfabetos de Bíblia. E aí é zoado, não entende o tempo, não respeita uma ordem cronológica, não sabe quem é o inimigo. E se eu não entendo o inimigo, eu não entendo a queda do homem, a cobra no Éden, queda do homem. Se eu não sei da queda do homem, eu não entendo o que eu perdi na queda. Sem entender o que eu perdi na queda, eu nunca vou entender as alianças que Deus fez com o homem. Sem entender as alianças, eu não entendo o profeta. Se eu não entender os profetas, eu não entendo quem foi que o profeta profetizou como uma boa notícia. Se eu não entender quem foi, se eu não entendi quem foi o homem que os profetas profetizou como boa notícia para nós que estava preso e condenado à morte, eu levantei a mão e aceitei um louvor que me emocionou. E esse louvor não Sim. muda a minha vida. O que muda a minha vida é a verdade que liberta. E a verdade é o caminho de volta para casa que me devolve vida. E esse aí é Jesus. Entende? E aí as pessoas não pregam sobre isso. Eles não falam mais sobre isso, sobre salvação. É. Eles pregam sobre a prosperidade. Tô duro, vou para a igreja. Não, tá duro, vai dar uma trabalhada. Deus prospera? Levanta Eu sou cedo, prova né? que Deus prospera. Tô doente, vou na igreja. Não, vai no hospital. Mas Deus não cura? Deus cura e eu sou prova que Deus cura.
mas a primeira coisa que ele oferece antes de salvação, antes de cura e prosperidade é salvação, é entender, é a amizade, é o aceitar, é o estar envolvido com o entendimento, com metanoia, né, com transformação de mente. E Uhum. aí você vai estar num caminho que vai levar para o céu. E aí, durante esse caminho, você sendo verdade, a prosperidade chega, a saúde chega, as Sim. coisas chegam, Até né? porque é que nem o senhor falou, o seu conceito acaba mudando, né? Totalmente. Porque pro cara, quando ele tá, tipo, alienadão, assim, a prosperidade pra ele é ter dinheiro. É aquilo que a gente tava falando agora há pouco. Pois é. E quando você Ponto. entende que não, que a vida ela é muito mais do que isso, às vezes a prosperidade passa a ser, tipo, ah, não, Pois eu é. pago minhas contas, eu tenho minha família bem, os meus filhos estão bem, tá todo mundo bem. E Pois é. A gente sempre fala no final lá. Depois de uma palavra, eu duvido. Se Deus falar assim, pede o que você quiser, que você vai pedir uma Ferrari. Você vai pedir a salvação dos seus parentes. sim. Quando é falado de Deus, né? Quando é falado sobre o Evangelho.